Princípios existem para proteger você e Jesus deixou 11 princípios que vai nos ajudar nessa caminhada cristã. O primeiro princípio é o princípio do domínio do futuro através da semente. E essa história sobre a parábola do semeador está em Marcos 4. Você já ouviu essa expressão, a gente colhe o que planta, mas nem sempre é assim. Nessa parábola, Jesus diz que o semeador semeou 4 vezes. A primeira vez diz que caiu à beira do caminho, ou seja, foi plantada de qualquer maneira. A segunda diz que caiu em solo rochoso, ou seja, foi plantada no lugar errado. A terceira diz que caiu entre os espinhos, ou seja, estava no ambiente errado. E somente na última semente estava o terreno fértil. Para você dominar o futuro e viver o princípio da semente, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, cuidar da sua mente e plantá-la com amor e dedicação. Segundo, escolher o terreno certo para plantar. Não pode ser em qualquer lugar. Terceiro, também não pode ser na companhia de espinhos. Tem que ser na companhia certa. Que o seu terreno seja fértil para os princípios da graça e soberania de Deus através do Mestre Jesus sobre nossas vidas. Dos 11 princípios de Jesus, que hoje vamos tratar do segundo, eu destaco o não. O poder das prioridades. Aqui é onde a gente atrasa nosso destino, porque a maioria de nós não sabe dizer não. Durante nossa jornada, vários caminhos vão aparecer, várias escolhas, e a gente tem que saber dizer não para a gente poder focar no nosso destino. Em Marcos 1,35, Jesus diz assim: vamos para outros lugares vizinhos para que eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Jesus tinha acabado de pregar para multidões, fazer milagres, as pessoas queriam glorificá-lo, mas ele sabia que o ego não poderia dominá-lo. Não estava nos planos de Jesus ser rei daquela forma. O plano dele era ser rei no seu coração. Por outro lado, em Mateus 10:14 diz assim: se alguém não ouvir as suas palavras naquela casa ou naquela cidade, sacudam a poeira dos seus pés e saiam de lá. Então, o princípio do não te permite 3 coisas. Te permite continuar no caminho certo, sem se desviar e nem perder tempo. Te permite acelerar teus resultados e também revelar o teu caráter. Sem este princípio, você não realizará algo grandioso, nem conseguirá se colocar no centro da vontade de Deus. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Essa frase é de Steve Jobs e tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. Todo sonho precisa ser trazido à realidade, realizando tarefas que muitas vezes nos são incômodas. Foco em quê? Para quê? Para construir o indivíduo que você deseja se tornar. Sabendo onde a gente quer chegar, já é fácil a gente se perder no caminho. Imagina sem uma direção, sem um foco. Mateus 4 conta que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus teve que carregar em seus ombros a maior missão que um homem de carne e osso poderia ter: ser inocente e ser carregado na cruz por nós. Ele precisou se manter de forma incorruptível no mundo, não errar fisicamente, não ser vencido emocionalmente, ser torturado e não praguejar, ser humilhado e zombado e não desistir. A única forma de Jesus ter resistido tudo isso é estar ligado direto na fonte e ter disciplina, foco para não desistir. Jesus precisou treinar diariamente seu corpo, sua alma e seu espírito para que ele concluísse o seu propósito. Às vezes o motivo da gente não avançar na vida é porque a gente se importa demais com o que as pessoas pensam ou dizem a respeito da gente. Você é travado com a ilusão de uma boa reputação e isso te limita. A reputação é a grande prisão da nossa identidade. E o medo cresce quando você abre mão de você em prol da opinião alheia. O medo cresce quando você deixa de tentar porque alguém disse que você já não está mais na idade, você já está gorda, você é feia, ou por outro motivo qualquer que alguém lhe tolhe da sua iniciativa. Você aceita o medo quando aceita como verdade aquilo que te disseram. E aí o medo se torna gigante. Mateus 21 conta que Jesus entrou no templo e expulsou cambistas, vendedores de pombas
e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito elas covil de salteadores. Jesus podia ter pensado no seu propósito de ser manso, mas ele estava mais preocupado em ser fiel ao seu propósito. E aí ele usou a raiva de forma correta para defender aquilo que era valioso para ele. Então, antes de se preocupar com a sua reputação, se preocupe com o seu posicionamento, se ele está dentro da vontade de Deus. Quantas vezes você permanece numa relação esperando que o outro mude? Ao jogar para o outro a responsabilidade de cuidar de mim, eu fico aqui parada. A diferença entre eu e o outro que não quer mudar é que só quem sofre sou eu. Então, o que me impede de tomar as rédeas da minha própria vida e sair desse lugar de dor? É preciso que a gente faça desconexão com aquilo que nos atrasa, nos limita. Em Mateus 23, 25, Jesus diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas o seu interior está cheio de ganância e falta de domínio próprio. Jesus sabia impor limites e se desconectar daqueles ou daquilo que ele fazia mal. Então eu te dou 3 razões para cortar laços e impor limites. Quando as pessoas não percebem o seu talento ou o seu potencial, não vale a pena andar junto. Quando estão contigo pelo que você pode dar e não por quem você é. Quando não acreditam na sua visão de futuro, seja na área pessoal ou profissional. Ao se conectar com a fonte que é Jesus, você vai se desconectando com tudo que não agrada ao Pai. Jesus fez 217 perguntas que estão registradas na Bíblia, e destas ele só respondeu 4, e algumas são emblemáticas como estas que eu cito a seguir. As perguntas de Jesus pareciam bagunçar a vida dos interpelados, que estavam acostumados com aquelas respostas prontas, aqueles hábitos rotineiros. Mateus 7,3, porque reparas no cisco do olho do teu irmão e não reparas no teu. João 8,7, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em Mateus 19, ele pergunta aos mestres da lei: vocês não leram as escrituras? Em João 20, 29, ele diz a Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Lucas 14,5, qual de vós, se o seu filho ou um boi cair no buraco, não se apressará a tirá-lo de lá, mesmo que seja no sábado? Jesus dominava o princípio das perguntas, mas não eram quaisquer perguntas, eram as perguntas certas, perguntas que criavam conexão ou faziam as pessoas pensarem. As perguntas te fazem descobrir a real intenção por trás das vontades das pessoas. Perguntas te ajudam a trazer clareza também. Mateus 10,51, Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Jesus quer ir além da cegueira física para curar a tua cegueira espiritual. O nosso lugar de paz está na nossa mente. Se eu não encontrar dentro de mim o meu lugar de paz, nada de fora poderá me dar paz. Veja, segundo a neurociência, nosso cérebro não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ou ele foca no problema, ou ele foca na solução. Ou na alegria, ou na tristeza, ou no passado, ou no futuro, seja lá como for, há uma divisão, há um foco principal. Jesus condicionou seu cérebro ao sentimento de ser grato. E segundo a neurociência, quando você mantém uma postura de ser grato, você acessa uma área de prazer. Em João 11,41, Jesus diz, antes de ressuscitar Lázaro: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. A gratidão tem que ser pelo que já te aconteceu, pelo que vai acontecer na tua vida e pelo momento presente. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não tem como você ser grato e ser uma pessoa amargurada. Não há essa possibilidade. Então, cultive a gratidão e você verá grandes bênçãos de Deus chegarem na tua vida. A etimologia da palavra paciência é esperar com calma, é a capacidade de aguentar, de não desistir. E quantos de nós temos muita dificuldade com essa capacidade de aguentar? É o nosso ponto frágil. Em João 20, 24 a 29, Jesus diz a Tomé:
Coloque seu dedo aqui e veja minhas mãos. Pare de duvidar e creia. Você pode dizer, mas o que paciência tem a ver com Tomé? Tomé era o incrédulo. Realmente, esse princípio não tem a ver com Tomé, mas com a atitude de Jesus. Toda plantação tem 3 fases: plantio, rega e colheita. As 2 primeiras dependem totalmente de você, mas a terceira, você só tem uma ferramenta: a paciência. Jesus poderia ter mandado embora Tomé há muito tempo por causa da sua incredulidade, mas não, ele confiou no seu plantio, esperou que ela germinasse. E germinou, pois Tomé se tornou um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. Em Efésios 4:2, Paulo complementa esse ensino sobre a paciência. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Veja bem a palavra suportando, ou seja, é uma capacidade que a gente precisa desenvolver. Lucas 6:29, Jesus diz assim: se alguém lhe bater em uma face, ofereça-lhe também a outra. Quem ensinaria algo parecido? Jesus estava dando treinamento aos seus discípulos para como tratar seus inimigos e reagir a insultos. Jesus, mais do que ninguém, sabia a importância do autocontrole. 3 coisas podem ser perdidas quando você perde o controle. Primeiro, você perde moral. Por quê? Porque o seu autocontrole é medido a partir do momento que você consegue se manter calmo em situações difíceis. Segundo, você mostra que é uma pessoa frágil emocionalmente e assim fica exposto aos seus inimigos. Terceiro, você perde a confiança das pessoas, porque as pessoas têm atração por quem tem autocontrole. Jesus estava preparando 12 líderes que iriam sacudir a terra, e ele sabia o quanto era importante treinar esse princípio. Provérbios 25:28 diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Tiago 1:19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Jesus foi o maior líder que já pisou nessa terra. Ele foi o melhor coach, professor, médico da alma, psicólogo. E como ele conseguiu fazer tudo isso? Sabe como? Servindo. Ele fazia as pessoas se sentirem amadas, vistas, valorizadas, compreendidas, entendidas, acolhidas. Ele já era famoso, todos o conheciam, fazia milagres, dava grandes sermões. Mas quando ele chegava nos lugares, ele não se comportava como uma estrela. Pelo contrário, ele até lavou os pés dos seus amigos. Por isso que em Marcos 10:45 ele diz: eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, o princípio base do reino é servir, porque isso mostra o caráter de Jesus na íntegra. Servir é reconhecer o valor dos outros através de grandes atitudes. O publicitário Washington Oliveto, que faleceu há pouco tempo, ele disse assim: quando eu era empregado, eu me portava como dono, porque eu valorizava todos os ambientes. Quando eu me tornei proprietário, eu me comportei como empregado, porque eu queria aprender tudo cada vez mais. Para concluir essa reflexão, Mateus 23:11 diz: o maior entre vós deverá ser servo. Hoje nós concluímos essa série dos 11 princípios de Jesus. Se você perdeu algum deles, volta alguns vídeos para você entender. O princípio de hoje trata do acesso à chave da sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência nós desenvolvemos, já a sabedoria nós conquistamos. Exemplo, se você não gosta de matemática, mas você estuda, você se torna inteligente naquela área. A sabedoria tem a ver com o saber. Hoje, por exemplo, eu posso não saber nada numa guerra, mas se eu sobreviver a ela, a experiência que ela me trouxe vai me dar sabedoria. Eclesiastes 7:12 diz assim: tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Então, 3 formas de conquistar a sabedoria. 1. Peça a Deus que detém toda a sabedoria e Ele te dará. 2. Viva experiências novas, porque experiências novas geram sabedoria. 3. Se envolva com pessoas sábias e troque experiências de aprendizado.
Lucas 2:47 diz que todos que ouviam Jesus admiravam sua inteligência e suas respostas. Provérbios 4:8, escrito por Salomão, diz assim: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará.